Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal Liberto 007. Aqui quem está falando é o Dinho, do canal Liberto 007. É meio redundante isso. Pessoal, vou falar no dia de hoje, né? O meu canal sempre tem essa abrangência de querer falar a respeito sobre autoconhecimento e sobre a gente poder se conhecer melhor e poder fazer a vida ser uma coisa um pouco mais suave, mais leve em si, né? Então, assim, um dos pontos que a gente às vezes acaba vivenciando no dia a dia da vida da gente é que a gente tem que viver uma vida onde a gente tem que ter o sucesso, não que não seja importante, né, mas assim, da forma como a gente vai atrás desse sucesso, de que maneira que a gente faz as coisas assim, a gente tem uma vida estressante, uma vida sempre caótica, a gente fica numa vida de comparação com a vida dos outros, a gente vive uma vida às vezes assim um pouco meio sem sentido de tanto que a gente quer ter alguma coisa e obter, e aí faz tudo com esforço. E aí tem uma coisa muito assim do tipo em que a gente tem que se esforçar para a gente conseguir fazer as coisas, se a gente não se esforçar, a gente não é merecedor de nada. Também tem um pouco disso, né? Então, é uma coisa que assim, isso tem um preço em ser assim, sabe? Eu acho que isso tudo acaba levando a gente a ter um tipo de vida, muitas vezes, que não é uma vida muito agradável, uma vida muito tranquila, acaba sendo uma vida meio difícil, assim, sabe? Uma vida pesada, assim, no dia a dia, não é muito legal em si, assim. Então, pensando nisso, na verdade, eu trouxe o livro hoje de uma autora chinesa chamada Xin Ning Shun, eu não sei se pronuncia-se dessa forma, é um livro que foi lançado inicialmente em 98, mas foi publicado no Brasil, pelo que eu vi aqui, do livro em 2001. Então, esse aqui é o livro, é o primeiro livro físico que eu trago aqui ao meu canal. Faça menos e conquiste mais. Aqui já tem uma percepção de realidade um pouco mais diferente. Não é uma percepção onde eu tenho que fazer muito para conseguir conquistar alguma coisa. Não, aqui é faça menos e conquiste mais. Então, o livro ele combina uma sabedoria oriental, especialmente o taoísmo, com estratégias práticas para ensinar o que é possível alcançar o sucesso sem excesso de esforço. E isso é uma coisa muito interessante, porque hoje a gente tem essa ideia de alcançar o sucesso e também tem a questão, né, do sentido do que é o sucesso em si também, né, de perguntar sobre isso. Poderia dizer assim, porque cada um tem uma visão do que é o sucesso. Também tem um pouco isso, eu teria que procurar um livro a respeito disso, falando sobre esse assunto em si também. Mas, assim, você conseguir alcançar o teu sucesso pessoal das coisas que você queira no dia a dia, na sua vida, mas não com um esforço danado que só te estressa e que te faça mal. Não, é de uma forma diferente. Fala a respeito de conseguir o sucesso seguindo o fluxo da vida, seguindo o fluxo das coisas em si. Então, esse livro ele leva como um princípio o Wu Wei, que é o poder de não fazer. Entrando agora um pouco aqui no livro, que é um conceito taoísta que significa agir sem esforço, não forçar as coisas. Isso é interessante porque a gente segue o fluxo das coisas e acaba não se estressando, querendo fazer as coisas à força, né? Tem a ver com isso, que a chave, a ideia central desse princípio, o Wei, que é o poder de não fazer, né, em vez de resistir ao fluxo natural dos acontecimentos, a gente deve aprender a agir de forma harmoniosa com ele. Quando resistimos, desperdiçamos energia. Ao fluir, somos mais eficientes. Então, a gente, em vez de ir contra a maré, a gente deve ir a favor da maré e deixar as coisas acontecendo, não por acaso, também não é bem isso, mas deixar as coisas acontecer de uma forma mais harmoniosa com isso. Outro ponto que ela também fala a respeito, né, que é importante aqui, estou olhando aqui nas minhas anotações, que é menos esforço, mais impacto. Não é o volume de trabalho que importa, que a gente tem que ter, mas sim o impacto das nossas ações. É identificar o que realmente gera resultados e concentrar nas ações que são realmente importantes. Que ela segue um princípio do 80-20, 80% de resultado e 20% de ação. E avaliar onde está gastando a energia necessária. Então a gente faz 80% daquilo que a gente vê, a gente tem que ter 20% de ação para a gente poder ter 80% de resultado. Só que a gente tem que focar naquilo que realmente a gente está gastando energia de uma forma útil, né? Assim, um exemplo que dá aqui é reduzir a lista de tarefas diárias, apenas ao que é essencial, alinhando com seus objetivos maiores. Então, às vezes a gente acaba perdendo tempo em 80%, em 20% de coisas que não valem tanto a pena assim, reduzir a importância das coisas, mas fazer com um propósito. Então, isso é uma questão interessante. Paciência e equilíbrio, uma outra coisa que fala muito sobre isso, né, nessas filosofias, na questão de ter paciência. Então, assim, é o equilíbrio entre o descanso e o trabalho, né? Então, a gente tem que também saber fazer pausas, isso que ela fala como sendo importante. A gente incluir pausas estratégicas no nosso dia a dia para aumentar o foco e a nossa produtividade. Isso tem a ver porque a gente acaba ficando menos estressado, essa situação, fazendo assim, né? A gente podendo se esforçar menos,
ou não se esforçar menos, a gente focar mais naquilo que a gente precisa, a gente consegue se estressar menos, a gente consegue analisar as coisas de uma forma melhor e ter um pouco mais de é, conhecimento com aquilo que a gente quer fazer, né? Que a gente desenvolve a intuição com isso e ter mais autoconhecimento de si mesmo, domínio de si. A importância de observar antes de agir, que isso tem a ver com assim, ó, que é uma pergunta do tipo assim, é necessária essa ação que eu estou fazendo? Quais são as consequências dela no longo prazo? Que a gente muitas vezes também não tem como saber quais são as consequências das coisas, né? Mas tem coisas que são meio na cara, então a gente precisa meio que saber pensar bem antes de tomar uma decisão, de agir e observar atentamente o contexto, o que ele está querendo dizer e o que ele pode nos trazer para a vida da gente. Porque se for parar para pensar, bons jogadores também planejam a vida de uma forma, né? Os jogadores, pessoas de alta performance, acabam fazendo um bom planejamento do seu dia a dia, da sua vida, do seu treino, do jogo, para fazer com que as coisas aconteçam. Então, por que a gente também não observa melhor as coisas? A gente exercite a paciência, olha com um pouco mais de resiliência para as coisas e procura ver o que realmente vale a pena investir o tempo, a paciência, né? Porque paciência é uma virtude, querendo ou não, né? Então, embora que a cultura moderna valorize a rapidez, a gente tem que entender que muitas vezes apressar processos pode levar a resultados insatisfatórios. Então, assim como a árvore leva anos para crescer e dar frutos, grandes conquistas também acabam levando tempo para a gente poder tomar. Então, assim, cultivar a paciência é uma coisa que ela leva muito a sério no livro, assim, de poder levar, que ela permite a gente tomar decisões melhores, né, do dia a dia. A gente vai não se arrepender daquilo que a gente tomou, que a gente vai estar focado melhor naquilo que a gente quer, a gente tem as ações mais exatas daquilo que a gente precisa e a gente não acaba se aborrecendo também com as coisas também, né, porque ficar aborrecendo com aquilo que a gente toma de errado, de decisões erradas, também não é muito interessante em si. E outra questão, um ponto que ela tem aqui nesse livro é autoconhecimento e intuição, o caminho interno para o sucesso. Então, assim, dedicar um tempo à reflexão pessoal, aprender a ouvir a voz interior, saber tomar decisões mais autênticas e mais eficazes. Esse autoconhecimento e intuição é assim, pode ser tomado, a gente aprende a desenvolver isso com o tempo, eu acho que isso é um fato, né? Então a gente consegue muitas vezes adquirir esse autoconhecimento lendo livros, acho que é uma da opção que a gente tem, de a gente poder assistir vídeos que façam com que a gente consiga contribuir para a vida da gente, também é uma segunda opção. E outra coisa, através da prática de meditação. Aí a meditação que ela fala aqui, no caso, seria meditação ou hinduísta ou budista, aí você pega aí uma técnica de meditação para você relaxar, ficar consigo mesmo, estar em contato com seus sentimentos, estar em contato com a sua própria intuição, e a partir disso poder fazer alguma coisa, pensar de uma forma melhor alguma coisa assim em si. Então leva-se sempre a tudo a uma questão de ter um conhecimento, a calma, em vez de ficar na agitação, pelo que dá a entender do livro assim em si, a gente procurar ir numa maré de mais calma, mais tranquilidade, mais paciência, poder focar melhor nas coisas, né, que a gente pode fazer que isso tudo leva a gente a ter essa paciência, essa calma um pouco melhor e maior em si assim também. Outro ponto apresentado aqui também é o tal da eficiência, a harmonia entre vida pessoal e profissional. Ela fala muito sobre isso, no sentido de a gente ter objetivos pessoais e profissionais que estejam em harmonia com a vida da gente. Isso é importante porque isso leva a gente a ter menos decepções, obviamente também, né? É uma das questões que existem, mas ela fala assim que, por exemplo, o Ocidente valoriza o fazer e o Oriente valoriza o ser. Então ela propõe a gente combinar o fazer e o ser ao mesmo tempo. Aí a gente consegue chegar onde a gente, enfim, almeja, deseja chegar, fazer alguma coisa na vida. Então, assim, os sonhos da gente, da vida pessoal, eles têm que estar em conjunto com a vida profissional. A gente tem que poder conseguir fazer uma linha de planejamento que a gente consiga atingir ambos os dois aspectos. E é interessante dessa forma. Bem interessante isso. Outra questão que ela fala também é a respeito de aplicar esses princípios no dia a dia, né? Planejar o dia com base no que realmente importa, evitar se perder em tarefas que não geram valor, isso também é importante. Então, assim, ser objetivo, sucinto e prático, né? Numa parte é o que traz o livro também em si. Ser prático, objetivo, sucinto, não ficar perdendo tempo com enrolação, com coisa que não vale a pena, com coisa que a gente sabe que só vai incomodar e não vai dar ajuda em nada. Então, é um pouco isso que o livro vem tentando trazer, né? Então, assim, é interessante porque esse livro ele procura fazer a gente repensar nossa relação com o trabalho e com o sucesso, né? Fazer com que a gente menos significa, quer dizer,
fazer menos não significa ser passivo, mas agir de forma intencional. A gente tem que agir dessa forma intencional, alinhada ao fluxo da vida. O verdadeiro poder está em conhecer a si mesmo, observando o mundo ao seu redor e tomar ações estratégicas que respeitem seu equilíbrio interno. Então isso é uma coisa meio óbvia assim até em si, mas às vezes a gente tem que falar sobre isso para a gente poder conseguir se alinhar internamente com aquilo que a gente queira fazer ou com aquilo que a gente acha que é importante para a vida da gente. Então era um pouco isso que eu tinha de falar de resumo desse livro aqui, Faça Menos e Conquiste Mais, dessa autora chinesa, que foi lançado o livro em 2001. Esse livro tem 166 páginas, né? Até não é tanta coisa assim, é um livro até fácil de ler, relativamente, mas é um livro muito bacana, assim, que procura fazer a gente pensar em a gente ser mais calmo, estar menos estressado, a gente poder alinhar melhor a vida da gente, do que a gente quer fazer e seguir o fluxo da vida de uma forma mais tranquila e não indo contra a maré, brigando, tendo um baita estresse com coisa que não vale a pena, focando em coisas que não valem o tempo. Então é um pouco isso. Então seria isso, pessoal, no dia de hoje. Não se esqueça de inscrever no meu canal e curtir meus vídeos. Tem só apenas um detalhe, eu não estou conseguindo fazer com que ative a opção de notificações, né? Que a gente vai lá no sininho e fala para notificar todas as notificações. Eu não tenho conseguido fazer com que isso ative, mas assim que for possível, isso vai estar disponível também em si. Mas seria isso no dia de hoje, através de falar um pouco sobre esse livro. E era isso que eu tinha para dizer no dia de hoje, do meu canal de autoconhecimento. Liberto 007, esse é o seu canal de autoconhecimento. Obrigado, pessoal.